E aí pessoal, tudo bem? Hoje o nosso objetivo aqui é esboçar gráfico de funções polinomiais e racionais, funções relativamente simples, usando o nosso conhecimento, dado uma f, como que a gente pode esboçar o gráfico dela se nós conhecemos a f' e a f duas linhas dela, a primeira e segunda derivada da função. De início, uma coisa que é importante lembrar é que essas são ferramentas adicionais para facilitar no esboço de gráficos mais complexos. Mas as ferramentas que a gente conheceu no pré-cálculo e o senso comum são duas coisas que não podem ser abandonadas. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente precisa lembrar que a derivada de uma função f, temos um gráfico aqui e temos uma função f. Isso aqui é a minha f. A derivada da função ponto, ela vai me dar a inclinação da reta tangente nesse ponto. Então, se a nossa derivada for para o caso de uma f' positiva, a inclinação da reta tangente é positiva, então a reta é crescente. Se a reta é crescente, a nossa função ela é crescente também ao longo do eixo x. Se a nossa f' é maior que zero, então a nossa f é crescente. Se a nossa f' é menor que zero, como no caso do desenho, a inclinação é negativa, portanto a função está decrescendo naquele ponto. Eu vou adicionar uma observação, que é se ela for assim no ponto, tá? É crescente em x0. E aqui também no ponto, ela é decrescente. No ponto. Ok? Essa é a primeira coisa interessante que a gente vai poder concluir. A segunda coisa interessante é que quando a gente vai calcular a nossa segunda derivada, ela vai me dar a taxa de variação, assim como a primeira derivada dá a taxa de variação da f, a segunda derivada vai dar a taxa de variação da f'. Então o mesmo raciocínio é dado para uma situação em que, por exemplo, se a minha f duas linhas de x0 é maior que zero, então a minha f' de x0 a minha f' é crescente no ponto. Então a minha primeira derivada ela está variando. E similarmente, se ela for negativa, a minha f' é decrescente no ponto. Mas, bom, qual que é a consequência disso aqui? Para uma situação em que a gente tem f', por exemplo, f' crescente, aqui a gente tem uma inclinação muito grande para baixo, e num segundo ponto, a gente tem, por exemplo, uma inclinação um pouco menor. Lembrando que a inclinação é medida através desse
através desse ângulo aqui. Veja que esse ângulo é maior que esse ângulo aqui. Então, essa situação, a nossa inclinação está diminuindo. Essa é uma situação em que a f' é crescente. Para f' crescente, f duas linhas é maior que zero, e a consequência é que a gente vai ter essa curva onde a f vai ter concavidade ela tem concavidade para cima. Nesse ponto, né? É em x0 também, mas não dá para escrever, não vai ter espaço. Mas ela é côncava para cima nessa região. Veja que ela tem a barriguinha aqui com a boca dela virada para cima. Para a situação oposta, a nossa f ela é côncava para baixo. Também nesse ponto. Aí a barriguinha vai ser o topo vai ser em cima, né? Vai ter um topo e não um vale nessa região, e a boca da função vai estar virada para baixo. Então, de posse dessas informações a respeito das propriedades da derivada no esboço dos gráficos, eu quero realizar dois exemplos. O primeiro exemplo é o esboço do gráfico da função f de x igual a 3x menos x ao cubo. Primeira coisa que a gente pode notar, a gente consegue calcular a derivada facilmente, e a derivada dessa função é 3 vezes 1, é 3 menos 3x quadrado. Isso aqui é igual a 3 vezes 1 mais x vezes 1 menos x. Isso aqui é um produto notável, né? Ou seja, para a situação, para a condição em que x vai estar entre menos 1 e 1, a nossa condição é que a nossa f' é positiva. Nossa f' é positiva. Para as condições em que x é menor que menos 1 e x é maior que 1, a nossa f' é negativa. Ok? Então, a primeira coisa que a gente pode verificar é que a gente vai ter um valor qualquer em que a função vai ter uma cara um pouco parecida com isso aqui. A gente vai ter... Isso é basicamente um rascunho. Ela vai descer de algum jeito, não sei como é a inclinação, até o ponto menos 1. Ela vai subir, também com alguma inclinação, até o ponto 1. E depois ela volta a descer, com alguma inclinação. Ela provavelmente não vai ter essa cara, mas ela vai ter esse comportamento. Descer, menos 1 ela sobe, e 1 ela desce de novo. Primeira coisa que a gente pode notar é isso. Tá?
Então a função vai vindo do negativo, né, do infinito negativo até o menos 1, isso descendo, né? Depois no intervalo subindo e depois descendo para o infinito positivo. Isso é uma função um pouco parecida com o zigue-zague, né? A segunda coisa que a gente precisa notar é que tem dois pontos notáveis nesse esqueleto de gráfico que a gente está fazendo, né? Esses são os pontos em que a f' de x deu zero, que é o menos 1 e 1. E aqui a gente tem uma definição importante. A nossa definição é que se a f' num ponto x0 é igual a zero, esse ponto x0 vai ser chamado de ponto crítico o ponto crítico de f. E, consequentemente, o nosso y, que é a nossa f de x0, vai ser chamado de valor crítico. Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa importante é que haverão pontos em que a nossa derivada vai ter valor zero. E esses pontos, que são os pontos críticos, no nosso caso em particular, representam a inflexão da função. Então, no primeiro ponto crítico, a gente tem uma função que anterior a ele havia valor decrescente, passou a ser valor positivo, crescente, depois de crescente para decrescente no segundo ponto crítico. Então, o segundo passo importante é tentar calcular o valor da função nesses pontos críticos. Então, eu vou reescrever a nossa função inicial na forma fatorada. Não, era a filhinha que era fatorada. Então, eu vou escrever a função inicial. E os nossos pontos críticos, a gente viu que a f' ela zera em x igual a menos 1 e x igual a 1. Então a gente vai calcular as nossas f's nessas duas posições. Primeira posição, f de menos 1, a gente vai ter 3 vezes menos 1, menos 1 elevado ao cubo. Aqui a gente vai ter 1, aqui a gente vai ter menos 2. Então, menos 3 mais 1, menos 2. Primeiro ponto crítico. Segundo ponto crítico, segundo valor crítico, a gente vai ter 3 vezes 1, menos 1 ao cubo, a gente vai ter 2. Então esses são os dois pontos críticos que a gente tem. A gente já pode começar a plotar o gráfico de maneira bem geral. Plotando os pontos interessantes para a nossa análise, né? O primeiro ponto, a gente sabe que a gente vai ter alguma função, essa função ela vai ter um comportamento um pouco, como tem valor negativo, eu vou fazer o gráfico com os 4 quadrantes. E a gente vai ter um ponto
que é o ponto menos 1, menos 2. Aqui é menos 2, aqui é menos 1. E do outro lado a gente vai ter o ponto 1, 2. E a gente sabe que a função ela tem o comportamento de decrescer até aqui, crescer de novo até aqui, até o 2, né? E eu vou fazer... Eu não sei aonde ela corta o gráfico, mas por enquanto eu vou pôr no 0 e eu já explico por quê. E depois ela volta a decrescer, né? A questão é, eu não sei até onde ela começa decrescendo, porque ela pode ser uma função desse tipo, ela pode ser uma função desse tipo, ela pode nem passar por aqui, ela pode vir daqui embaixo. Então eu não sei ainda quais são qual é a cara dessa função de maneira geral. Eu não sei de onde ela começa e para onde ela termina. Então, o nosso próximo passo é explorar os limites do infinito, para olhar as pontas dela, a ponta do começo e a ponta do final. Então, o que eu vou fazer? Quando o nosso x tende a menos infinito, que é a situação da ponta do começo, a nossa f, o que acontece com ela? Bom, a gente vai ter um valor aqui que vai para infinito, para menos infinito, né? E tem um outro valor aqui que vai para mais infinito. Só que aqui a gente tem um valor, a gente está elevado ao cubo, né? Esse valor que vai para o menos infinito elevado ao cubo, ele é muito maior, ele supera, cresce muito mais rápido do que esse valor que está elevado à primeira potência. Então essa é a primeira coisa interessante que a gente pode observar, né? Que essa função aqui é o que domina, né? E menos infinito vezes menos 1 é mais infinito, né? Então, aqui a nossa f no menos infinito vem no mais infinito. No nosso x tendendo a mais infinito, a nossa f, de novo, o que domina é o termo cúbico. E o termo cúbico está negativo. Então, a nossa f vai para... Aqui tem um detalhe que não é... Ele está tendendo, ele não é... Porque menos infinito não é um valor, né? Ele vai para menos infinito. Então, não existe assíntota, né? Não existe assíntota horizontal. Essa função vem do infinito lá em cima e termina no infinito aqui embaixo. E aí eu quero explicar por que eu coloquei essa função aqui no zero. Bom, eu coloquei essa função no zero porque essa função tem... Primeiro, a gente pode simplesmente fazer a conta e ver que f de zero é zero, né? Então é zero, então esse ponto aqui a gente já sabe. E a segunda coisa é que aqui essa função só tem expoentes ímpares. Se ela só tem potências ímpares, ela é uma função ímpar. Isso significa que ela lembrando que a função ímpar, ela é simétrica em relação à reta y igual a x. Então, se a gente conhece o lado esquerdo da função, ou o lado direito, a gente pode espelhar em função da reta. A gente vê que no menos 1 e no menos 2 existe esse ponto, no 1 e no 2 existe esse ponto. Então, o que faria sentido na hora de espelhar seria se ela passasse por f de zero.
Isso é a questão de não esquecer do nosso senso comum. Né? Era razoável que sejamos zero. Com os limites, a gente descobriu que não pode ser nenhuma dessas, né? Tem que ser necessariamente a branca, porque a nossa função ela tem limites no menos infinito, no mais infinito, então ela não tem assíntotas. Então, esse ponto aqui a gente sabe, esse ponto aqui a gente sabe, e a função vai ter esse comportamento. Passou por esse ponto, passou por esse ponto, e virou, e vai até o... e vai para o infinito. Não reto, né? E vai para o infinito. E aí, já apaga isso aqui porque tá feio. Aí, vai até o nosso infinito. Esse é, de forma geral, é o gráfico da nossa primeira função. A gente explorou os dois limites. A segunda derivada. A gente pode fazer um double check, né? A gente pode verificar que se a gente fizer a segunda derivada, lembrando que a primeira derivada é 3 menos 3x², e a segunda derivada é menos 6x. Então, já que a gente já sabe a primeira, vamos olhar a segunda. A segunda derivada, ela é negativa, é positiva, para se o nosso x for menor que zero, ok? E ela é negativa se o nosso x for maior que zero. Então isso significa que em toda essa primeira parte a nossa concavidade vai ser para cima, que de fato ela é para cima, e em todo esse espaço a concavidade vai ser para baixo. Né? Então é coerente com a segunda derivada também. Em que ponto ela anula? No ponto de inflexão. É no momento em que a concavidade deixa de virar, de ser de um lado e começa a ser do outro. Esse é o nosso ponto de inflexão aqui no nosso desenho. Para uma função um pouco mais complexa, como é o caso de uma função racional, eu quero fazer esse exemplo também, onde a minha f vai ser uma função de x mais 1 dividido por uma x mais 2. Ok? E a derivada dessa função vai nos dizer, se a gente derivar, a gente vai ter 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, qual que é a primeira coisa que a gente pode olhar logo de cara? É que x não existe f de zero, não, desculpa, f de menos 2, e não existe f' de menos 2, ok? Esse valor aqui aí fica sobre zero e a gente não pode dividir por zero, né? Senão essas coisas terríveis podem acontecer. Não existem esses valores, mas a gente pode tentar entender o que acontece em situações muito próximas desse valor. Então, para situações muito próximas de menos 2, eu vou tentar entender os limites laterais. Então, eu vou tentar fazer o limite da nossa f com x tendendo a menos 2, primeiro pela direita, ok? Isso aqui dá o quê? Isso dá menos 2 pela direita, mais 1 dividido por
menos 2 pela direita, mais 2. Ok? Isso aqui vai dar menos 1 pela direita, né? Dividido por 0 pela direita. O que significa? Que significa que aqui não é 0, é um número positivo muito próximo de 0. Ok? Então, se ele é um número positivo muito próximo de 0, e ele está dividindo um número negativo, esse limite vai ser menos infinito. Tá? E olhando o limite lateral pela esquerda, a gente chega numa situação muito parecida. Menos 2 pela esquerda, mais 2. A gente chega em menos 1 pela esquerda, dividido por 0 pela esquerda. E aqui a gente vai ter um número muito próximo de 0, que não é 0, mas ele é negativo. Então a gente tem um número negativo dividido por um número muito pequeno que é negativo, e nosso limite é infinito, positivo. Então, essa é a primeira informação que a gente tem. A gente tem que a nossa função nunca vai chegar no ponto menos 2, esse ponto não existe, e que essa função ela vai para o menos infinito do lado direito e vai para o mais infinito do lado esquerdo, próximo a essa assíntota. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é, se a gente... Não, vou manter isso aqui. A gente pode fazer... Eu não sei ainda como é a minha função, mas o que eu sei? O que eu sei é que eu não sei fazer uma reta, mas isso eu já sabia há algum tempo. Mas, além disso, eu sei que a minha função, primeira coisa, ela não existe em x igual a menos 2. Então aqui, onde seria um x igual a menos 2, é uma assíntota. Ela nunca vai tocar esse ponto. Segunda coisa que eu sei. É que essa função, quando ela se aproxima pela direita, ela vai para o menos infinito. Então ela tem alguma cara assim. E quando ela se aproxima pela esquerda, ela vai para o mais infinito. Ela tem alguma cara assim. Ok? Tá. Próximo passo, a gente explorou o ponto de indeterminação da função, para ver o que ela acontece nesse ponto, o que ela faz, né, nesse ponto. Agora a gente vai explorar as pontas da função. Vamos olhar as duas pontas. A primeira ponta, eu quero ver o limite da nossa f quando x vai para menos infinito, que é essa ponta da esquerda. E eu esqueci de escrever a f, né? Então eu vou deixar a f escrita aqui do lado. A f é x mais 1 sobre x mais 2. Então, ok? A gente vai ter o limite dessa função, e aí a gente vai ter infinito, menos infinito sobre menos infinito, não sei quanto dá isso, mas a gente pode dividir em cima e embaixo por 1 sobre x. Se eu dividir em cima e embaixo por 1 sobre x, eu vou ter o limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 mais 2 sobre x. Se a gente colocar menos infinito aqui, vai para zero, essa coisa aqui. Então essa coisa vai para zero. Essa aqui também vai para zero. Então a gente vai ter 1 sobre 1, esse limite é 1. A situação para o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é a mesma, né? A gente também vai ter essa condição em que em cima e embaixo o fator dependente de x ele vai para zero.
Que também, então, ele também é 1, justamente porque esses dois fatores da zero a gente fica com 1 sobre 1. Então a próxima coisa interessante é que a gente, além de ter essa assíntota vertical, a gente tem uma assíntota horizontal no 1. Então a gente tem uma assíntota horizontal no 1. Ou seja, aqui, aqui, ela vai fazer assim. Ela vai fazer assim. E aqui, ela vai fazer assim. Ok? A gente verificou, então, os nossos dois limites laterais. E por uma questão de senso comum, o que o senso comum vai me dizer? Bom, o senso comum vai me dizer que eu posso, já que eu sei quanto é aqui, quanto é aqui, quanto é aqui, quanto é aqui, eu vou... E eu sei a derivada, né? Se eu sei a derivada, a nossa derivada, lembrando, é 1 sobre x mais 2 ao quadrado. E esse valor é sempre positivo, para qualquer valor de x. Menos... Não, tá. É para x diferente de menos 2, né? Que menos 2 não existe. Ou seja, para qualquer ponto, eu vou traçar retas que sobem. As retas tangentes vão ser sempre para cima. Então eu não vou ter nenhuma coisa bizarra do tipo descida, né? Então o nosso senso comum diz que a gente tem todas as informações e a gente pode fazer isso aqui, sem muito medo. Não sei onde ela cruza aqui, não sei se é no lado positivo ou no lado negativo. A gente pode tentar calcular f de zero dá quanto? F de zero dá meio, então ela é positiva, cruza no zero positivo, então ela tem que cruzar no lado negativo. E aí, sem medo de errar, a gente pode tentar fazer isso aqui. Ok? E aí, a gente também pode fazer um double check, né? Vamos fazer um double check? Sempre é bom, porque eu não sei, essa parte do meio eu chutei, né? Eu fui pro senso comum, não tenho certeza, a gente precisa conferir para ver se está certo, né? Eu vou reescrever a minha f da seguinte maneira. 1 eu vou escrever como 2 menos 1. Ok? Então eu vou dividir isso aqui em dois fatores. Isso vai ficar 1 mais... Não, desculpa. 1 menos 1 sobre x mais 2. Ok? Isso fica fácil de derivar, né? Se a gente derivar isso aqui, a gente vai ter a mesma coisa, né? 1 sobre x mais 2 ao quadrado. E a gente chega na mesma conclusão. Calculando a segunda derivada, vamos calcular a segunda derivada, a gente vai ter isso aqui é menos 2 sobre x mais 2 elevado ao cubo, né? Então a segunda derivada não é definida para x, ela não é definida para x igual a menos 2 também, como a outra situação. E a gente vai ter uma situação em que, para se x for menor que menos 2, se ele for menor que menos 2, esse termo de baixo aqui vai ser negativo, o de cima vai ser negativo, vai ficar negativo por negativo, e a segunda derivada vai ser positiva. Seja, a concavidade é para cima. E se ele for
maior que menos 2, a nossa segunda derivada vai ser negativa. Então a concavidade vai ser para baixo. E veja, é de fato o que a gente conseguiu. Por que é importante fazer esse double check da segunda derivada? Porque isso me garante em que em nenhum momento aqui no meio eu vou ter alguma falha bizarra, tipo, que faz isso aqui, ou alguma coisa, ou uma ondulação. Ela me garante que essa onda vai ser sempre nesse sentido, sempre crescente. Então isso é interessante para a gente poder dormir em paz. Bom, era isso. O próximo a gente vai tratar sobre funções mais gerais, né? Mas também ainda no mesmo tema de esboço de gráficos. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.